Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal Estamos Together. Eu sou a Erika, eu sei que faz já um tempinho que eu não posto vídeos aqui no canal, mas devido à situação na qual estamos vivendo, né, essa coisa de pandemia, de isolamento social, a gente tem que trabalhar de casa, eu voltei a estudar e, consequentemente, voltei a gravar os vídeos. Então, eu não vou fazer nenhuma apelação, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. E eu também gostaria de aproveitar esse vídeo para dar uma dica, que eu sei que é uma dica até meio, uma informação meio óbvia, né, mas não custa avisar. Eu tenho visto muitas empresas abrindo vaga de emprego para quem sabe inglês fluente. Então, eu sei que a situação do país está bem complicada, muita gente perdendo emprego, e se você tiver essa habilidade que é falar inglês fluente, você já sai na frente, já é meio caminho andado. Claro que a maioria das vagas precisam de outros conhecimentos, mas eu sei que o inglês ele abre portas, então vamos aproveitar esse tempo ocioso, vamos ocupar a cabeça e vamos estudar, tá legal? Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o uso do for, do since e também quando devemos usar o when ou how long. Eu vou começar pelo for, que corresponde ao nosso português com o por ou a. Então, quando eu quero descrever um período de tempo, que em português eu falo que algo vem acontecendo por 5 anos, eu estive esperando por 2 horas, ou há 2 horas, então em inglês nós usamos o for. Por exemplo, I've been waiting for 2 hours. Claro que você pode usar para meses e anos. Por exemplo, Kelly has been working here for 6 months, ou seja, Kelly tem trabalhado aqui por 6 meses. No caso das frases negativas, nós também usamos o for, precisamos usar o for. Por exemplo, I haven't seen Tom for 3 days. Eu não tenho visto Tom por 3 dias. I haven't had vacation for 10 years. Eu não tenho tirado férias por 10 anos ou há 10 anos. Tá? Em alguns casos você pode substituir o for por in. Por exemplo, they haven't had vacation in 10 years. Né? Eles não têm tirado férias há 10 anos ou por 10 anos. Tá? Em alguns casos, o for mais o all, ele não é usado. Por exemplo, se você quer descrever sobre algo que aconteceu sobre a sua vida toda, né? Então, você quer falar for all my life, você não pode usar o for. O certo é você falar all my life. E agora eu vou falar sobre o uso do since, que na verdade corresponde ao nosso português ao desde. Por exemplo, I've been waiting since 8. Eu estou esperando desde as 8. Carla has been working here since April, que significa Carla tem trabalhado aqui desde abril. E agora eu vou deixar 2 exercícios de preenchimento de lacuna aqui no vídeo mesmo. Se vocês tiverem interesse em responder, é só postar nos comentários. Se tiver alguma dúvida, depois eu respondo e a gente vai interagindo, tá? Bom, e as 2 frases que eu vou deixar como exercício seriam: a primeira, Sarah has lived in Chicago, espaço, 1995. A segunda, Joe has lived in Dallas, espaço, 10 years. Então vocês, se tiverem interesse, podem preencher essas lacunas. É só um pequeno exercício para fixar um pouco o que nós acabamos de falar sobre o uso do since e do for. Agora, vou falar um pouco sobre o when e o how long. É normal, dentro desse contexto de questionamento de período, de tempo, né? Nós ouvimos uma pergunta que ela começa com when ou how long. Então, o when, em português, ele corresponde a quando. E o how long corresponde a quanto tempo. Bom, o when geralmente é usado com simple past e o how long geralmente é usado com present perfect. Vou dar um exemplo para não ficar muito confuso o que eu acabei de falar. Por exemplo, when did it start raining? Quando começou a chover? It started raining an hour ago. Começou a chover há 1 hora atrás. Observe que nessa frase foi usado o passado simples. O verbo start, ele virou started.
ou seja, foi acrescentado o ed no final dele. Como ele é um verbo regular, foi só acrescentar o ed. Também nessa frase, na resposta, foi usado o ago, né? Quando ela fala no final an hour ago, que foi 1 hora atrás, você pode observar que o ago também ele é usado para falar sobre algo do passado. Em inglês, quando você precisa falar sobre um período que aconteceu há 1 ano atrás, ou 1 semana atrás, ou há 1 mês atrás, você pode usar o ago. Por exemplo, a week ago, a month ago, 1 year ago. Agora, geralmente, quando você ouvir uma pergunta que começa com how long, você vai precisar entender o contexto para responder essa pergunta. Por quê? Essa pergunta pode ser respondida tanto com for quanto o since, né? Por exemplo, na frase, na pergunta, né? How long have they known each other? Há quanto tempo eles se conhecem, né? Então você pode responder com o for, que seria, né? They've known each other for a long time. Ou usando o since, né? Que é they've known each other since they were in high school, que eles se conhecem desde que eles estavam na escola. Como vocês notaram, na primeira resposta foi usado o for, né, para falar sobre há quanto tempo eles se conhecem, e na segunda foi usado o since, que foi para falar sobre desde quando eles se conhecem. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês esse conhecimento sobre o uso do for e do since, né? E eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que tenham assistido meus vídeos no meu canal. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final, até aqui. Espero que vocês estejam bem, né? E não se esqueçam, né? Don't forget, we are all together. Até o próximo vídeo.